primeiro lugar, eu quero dizer que foi bastante pertinente o adiamento da votação da SEDAI. Essa não é uma questão que dá para votar a toque de caixa, porque envolve muito mais questões do que parece. Então, foi um acerto por parte da presidência adiar, e nem sei se será semana que vem, a não ser se semana que vem, mas eu ainda quero reafirmar e sempre abrirei parênteses das necessidades de audiências públicas nos 64 municípios, ou pelo menos nas regiões dos 64 municípios que envolve. Mas eu, falando exatamente do projeto que está aqui em pauta, e aí tem um paralelo sim, por que não dizer com a SEDAI. A gente tem uma mania de olhar o estado do Rio de Janeiro apenas vendo a capital. Só se vê muitas das vezes a cidade do Rio de Janeiro e se esquece dos demais 91 municípios. Eu sou um homem de interior. O interior do estado do Rio de Janeiro é fabuloso. O estado do Rio de Janeiro é um estado único. Por mais que possa parecer pequenininho no mapa, por mais que tenha só 92 municípios contra estados que têm as suas centenas de municípios, sabe, Osório, esse estado tem sotaque. Esse estado tem diferenças regionais gritantes. Esse estado tem particularidades nas suas regiões que devem ser respeitadas, inclusive na legislação. Nós vivemos uma situação econômica das piores possíveis. Se o Brasil está na maior crise econômica de sua história, o estado do Rio de Janeiro também. E o pior, a crise do Rio, ela é ainda mais alarmante do que a crise brasileira, ainda que, a nível nacional, não tenhamos saído ainda de uma crise política. Nós passamos por uma crise política que, inclusive, reflete nos conceitos de legitimidade. Agora, no estado do Rio de Janeiro, essa lei é uma das mais importantes, porque é uma lei que diretamente diz respeito à vida das pessoas. É o quanto elas ganham num estado de muitos desempregados. O estado do Rio de Janeiro, tio Carlos, bate recorde de desemprego e muitas das vezes, e vamos ser sinceros, temos muitas dificuldades, não só nós, mas economistas das mais diferentes correntes, de tentar buscar uma saída para o estado do Rio de Janeiro. E é difícil ver um horizonte para o estado do Rio aplicando os remédios que o governador propõe. Os remédios que o governador propõe não são os remédios adequados. Esse projeto de lei, ele muitas das vezes esquece do interior. E aí, quando eu falo do interior, existe dois pontos de vista. Primeiro, há os grandes empresários, multinacionais, aqueles que detêm grandes riquezas. E é preciso separar o pequeno, médio, microempresário nessa história. Às vezes é muito difícil para um microempresário do interior, de uma cidade como, por exemplo, Carmo, às vezes conseguir bancar um salário digno, como é muito ruim também para o empregado receber, às vezes, um salário que não é suficiente para que ele compre gás, pague energia elétrica, pague conta d'água. Aliás, atenção, né? Alguns municípios do interior, porque a conta de água pode aumentar bastante se for consumado a privatização da SEDAI, porque a SEDAI tem um conceito social. Empresa privada, não. Empresa privada visa a eficiência no lucro, acima de tudo. A eficiência do privado é no lucro. A eficiência do público é na garantia de saúde, do saneamento básico. O público sempre banco social. Não esperem que o privado faça o mesmo, por isso há uma separação de público para privado. Mas voltando exatamente às questões salariais aqui apresentadas, eu, sinceramente, aí, nesse caso, eu ouço muito o deputado Paulo Ramos, porque o deputado Paulo Ramos é digno de todos os elogios. O Paulo Ramos é um trabalhista. Aliás, o Paulo Ramos, dos trabalhistas, especialmente dos antigos trabalhistas, é um dos poucos, se não o único sobrevivente, da glamourosa época do PDT. O PDT, quando era
de fato, um partido do trabalhismo, né? Hoje ainda tenta ser, mas não é mais a mesma coisa. E que bom ter o Paulo Ramos no PSOL, viu, Paulo Ramos? Que bom. Você traz ao PSOL exatamente o que o partido precisa, a visão do trabalhador, a visão trabalhista, né, da força de trabalho. Então, para encerrar, senhor presidente, é preciso fazer separações, sim, no sistema capitalista, a quem detém as riquezas e ao trabalhador. Mas eu não posso deixar de colocar aqui, Osório, no grupo dos trabalhadores, o micro, pequeno empresário, aquele que muitas das vezes não tem salário no final do mês para pagar os salários dos seus funcionários. Eu quero aqui fazer um reconhecimento, especialmente aos donos das confecções de fundo de quintal da região serrana. Quero fazer um reconhecimento aos donos das pequenas marcenarias dos municípios do noroeste e do norte do estado. Quero fazer o reconhecimento àqueles pequenos comerciantes de Paraty e de outros municípios que são importantíssimos para o turismo. A gente precisa fazer esse equilíbrio e eu considero que aqui está bastante equilibrado, nesse sentido ainda que represente mínimos avanços, mas mínimos avanços são grandes avanços em tempos de retrocessos.